Agora vamos iniciar a aula 4. Na aula 4, a gente vai falar sobre a produção de raio-x, que eu vou tratar a partir de agora como fótons de radiação X, porque agora a gente vai ver essa produção em nível microscópico. A gente vai ver como o elétron transfere energia cinética para o processo de produção de raio-x. E como a gente já viu nas aulas passadas, eu vou ter um elétron para uma produção de um fóton. Agora a gente vai ver como os elétrons transferem energia cinética para o processo de produção de radiação X. E aí a gente vai ter um elétron para cada fóton produzido. E esse fóton vai ter uma energia associada que vai estar no espectro dos raios X. Lembrando que fóton eu estou dando tratamento quântico e raios eu estou dando tratamento clássico. Eu vou tender agora realmente a só chamar de fótons, porque eu quero, com uma unidade de elétrons, produzir uma unidade de radiação. E aí o fóton é a unidade básica da radiação, então tem uma relação de 1 para 1, e eu vou considerar dessa forma. Para cada elétron que transfere energia cinética o suficiente para a produção de radiação X, eu vou ter um fóton de radiação X emitido. E aí, se eu tiver X elétrons, X fótons. Tá bem? A gente vai começar a aula agora e a gente vai começar a perceber que nós vamos começar a dar um tratamento microscópico para a produção dos raios X. A gente vai começar a ver isso a nível atômico. E no nível atômico, nós temos dois processos de produção de raios X, ou de fótons de radiação X, né? Agora, tanto faz dizer de uma forma ou de outra. Nós temos por frenamento, que a gente vai ver agora, que pode ser também o Bremsstrahlung, ou também característico. Eu vou separar os dois e a gente vai ver as diferenças entre os dois. Muito se fala, de modo correto, que existe colisão entre o elétron incidente, que é aquele elétron oriundo do cátodo, em virtude do efeito termiônico. Muito se fala, então, que esse elétron incidente colide no alvo. Isso é verdadeiro. Só que a nível atômico, nem sempre os elétrons irão, de fato, colidir. Daí eu gosto de usar um outro termo, que é o termo interação. Os elétrons irão interagir com o alvo. Eu vou fazer, então, um leve lembrete do que foi falado na aula passada, mas bem sintético. Então, pessoal, eu vou ter um elétron incidente, que vai incidir sobre o alvo é de tungstênio. A gente já vai entender por que é utilizado o tungstênio, de modo físico, e esse alvo faz parte do anodo. Dá até para dizer que os dois, nessas ocasiões, são sinônimos, né? Se falar alvo ou anodo, estaria falando da mesma coisa. Só que se você quiser ser mais específico, você pode falar átomo-alvo, elétron-alvo. O que você quer especificar? Alvo. Então, o alvo, aqui para a gente agora, vai ser, a partir de agora, na realidade, vai ser o átomo-alvo. O principal átomo do alvo é o átomo de tungstênio, que vai ter número atômico 74, que aí já viu nas outras aulas. Significa dizer que nós temos 74 prótons aqui dentro desse núcleo. Não vou falar de nêutrons, que não vai interessar para a gente aqui. E aí também não vou falar de massa atômica, só de número atômico. O número atômico interessa. O número atômico é 74. E o que interessa para a gente também é o ponto de fusão do tungstênio. Independente do valor, que é aproximadamente 3.400 graus Celsius, o ponto de fusão, lembrando que o ponto de fusão também está nas nossas outras aulas. Vou ver se eu deixo o card para vocês, para poder voltar lá depois. O ponto de fusão é a temperatura necessária, ou o grau Celsius, nesse caso, né, que é a unidade de medida de temperatura que a gente está adotando. Então, vai ser a quantidade de graus Celsius necessária, ou a temperatura necessária, para tirar aquele objeto do estado sólido para o líquido. Ele vai entrar em estado de fusão, ele vai fundir. Então, o ponto de fusão é aproximadamente, também não interessa saber o valor exato, é aproximadamente 3.400.
Por que eu estou destacando o ponto de fusão? Porque o tungstênio é um material, na natureza, entre os 118 elementos químicos da tabela periódica, que possui o maior grau para ponto de fusão. Ou, dizendo melhor, possui a maior temperatura de ponto de fusão. Então não há nada na natureza que demora mais a fundir do que o tungstênio. Ou, traduzindo para o que a gente precisa entender, não existe nada na natureza que demora mais a fundir em relação a metal do que o metal tungstênio. Por isso que a gente usa o tungstênio no equipamento, porque ele suporta altas temperaturas. É o melhor material para suportar altas temperaturas. E o desprendimento de energia cinética que o elétron emprega no alvo aumenta e muito a temperatura de todo o conjunto. Por isso a necessidade de nós termos óleo de arrefecimento e tudo mais. Todo e qualquer sistema relacionado a arrefecimento, a resfriamento, em função de um tubo de produção de raio-x, é em virtude da produção. É em virtude do aquecimento súbito do anodo. E aí, os engenheiros, não por acaso, colocaram o material do alvo de tungstênio. Outra informação importante também é o nosso número atômico. O número atômico ser alto significa que eu vou ter aqui 74 vezes a carga elétrica do próton, que eu não vou ficar falando em valores, eu já botei em outra aula. Se a carga do próton é a mesma do elétron e só muda a polaridade, ou seja, eles têm polaridades invertidas, porém têm valores absolutos. Significa dizer, então, que a carga elétrica do elétron vai ser igual a 1 sobre 74 vezes a carga elétrica do núcleo. Então, o elétron vai ter 1 sobre 74 a carga elétrica do núcleo, mas e aí? Tem uma matemática envolvida aqui, que claro que não cai na prova, tá? Dizendo mais uma vez que nenhuma das fórmulas que eu vou colocar aqui vai cair em prova. É só para a gente ter um entendimento de outro ponto de vista, que é o matemático. É muito difícil você, em física, descolar matemática. Em algum certo grau a gente vai acabar vendo. Mas voltando aqui. Eu só quero dizer que a carga elétrica do elétron é muito pequenininha em relação à carga elétrica do núcleo inteiro, que tem 74 prótons. Está aqui, 74 prótons. E os nêutrons? Não interessa, porque nêutron tem carga elétrica neutra e não vai influenciar em nada. Mas o número atômico, sim. A quantidade de prótons, sim. E o elétron, que não por acaso vai ser, a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse elétron que eu estou dizendo aqui é o elétron incidente, vai ter uma carga elétrica muito pequenininha comparada do núcleo. E isso é importante para a gente entender o processo de produção de radiação X por frenamento. Sem essa informação aqui, fica um pouco mais difícil de entender. Daqui a pouco eu vou colocar o esquema aqui no quadro e a gente vai ter uma ideia melhor. Então, a carga elétrica do elétron é muito pequenininha. Se vocês pegarem na calculadora, eu nem fiz isso, vou até fazer. Dividir 1 por 74, vocês vão ver que vai dar um resultado bem pequenininho. Vou até fazer aqui. Tem a calculadora que já está até em mão. Vai ser da ordem de centésimos. A calculadora aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Acho que aqui melhorou. Agora sim. 1,35. Dizendo de modo muito superficial, é 1/100º da carga elétrica do núcleo. Então, eu tenho uma carga elétrica do elétron, a carga elétrica elementar, que é muito pequenininha em relação à carga do núcleo inteiro. Essa é a primeira informação que a gente tem que guardar. A segunda informação, que não tem muito o que se comentar, é que, em relação ao ponto de fusão, o alvo suporta altas temperaturas. Não há nada na natureza que seria melhor do que o tungstênio para colocar ali naquela situação. Agora, em relação ainda ao número atômico, acaba também sendo importante. O número atômico alto vai ter uma carga elétrica do núcleo alta. E
entre os materiais que têm ponto de fusão elevado, o tungstênio também, em relação à temperatura versus número atômico, é um dos melhores. E aí você vai ter uma carga elétrica, então, com elétron pequenininha, já falei algumas vezes, e esse contexto aqui é muito importante para a gente entender o átomo de tungstênio. Agora eu vou colocar no quadro essa visão daqui, produção de raio-x, do ponto de vista microscópico. Para a gente, não vai interessar no frenamento, ou no Brennstrahlung, que é o nome que dá em alemão. Em inglês, seria Brake Radiation. As literaturas variam um pouco. Algumas falam frenagem, frenamento, freagem, já vi de tudo. Deve ser questão de tradução mesmo. Mas em física, é correto dizer frenamento e não freagem. Então você vai dizer frenagem ou frenamento, tá bem? Mas eu já vi em livro de física também escrito freagem. Enfim, tem umas traduções aí que às vezes fica um pouco ambígua, mas eu vou dar o tratamento de frenamento. Vai ser o nome que a gente vai utilizar, que é o mais aceito, é o mais difundido. Ou Brennstrahlung. Claro que eu não vou botar esse nome na prova, né? A gente só pode fazer a prova em língua portuguesa. Então não vou botar isso aqui para perguntar do que se trata. Vai ser sempre frenamento, não mais do que isso. Mas se na resposta o aluno responder um outro termo que seja referente a frenamento, eu vou considerar, porque o aluno ele pode estudar com o livro que ele achar melhor. Então, para mim não vai fazer diferença. Então, vou ter aqui um átomo e vou ter o meu respectivo elétron incidente. Esse elétron incidente está vindo lá do meu cátodo e já está acelerado pelo campo elétrico do tubo. Tudo que a gente já viu na aula passada. E ele vai descrever uma trajetória em linha reta. Vou botar a trajetória dele aqui. Até aqui assim, por enquanto. Depois eu vou fazer mais para não estragar o desenho. Então eu vou ter esse elétron aqui vindo do cátodo, lá com toda aquela fenomenologia que a gente já estudou, direto de encontro ao átomo. Aqui, pessoal, de fato, tem colisão. Você vai ter uma partícula subatômica, que é o elétron, que tem massa, mas sempre vai considerar o elétron como uma figura material, que tem massa maior do que zero, e se propaga como matéria e interage como matéria. Nesse caso aqui não vai se propagar, né? Ele vai se deslocar como matéria e vai interagir também como matéria, ou seja, transferindo energia em momento. Então você vai ter o elétronzinho aqui, bem pequenininho, e ele vai, de fato, colidir quando a visão é o alvo como um todo. Mas quando a gente for ver a nível microscópico, nem sempre há colisão entre o elétron incidente e o átomo-alvo, ou algum constituinte do átomo-alvo, que para a gente só serve um, que é um outro elétron. Porque o raio-x, eu vou deixar aqui observado, raios-x só vão ser produzidos por transição eletrônica. É uma associação que a gente faz. Só haverá produção de raio-x na eletrosfera do átomo. Em física, dizer eletrônica significa se referir ao elétron, ao estudo dos elétrons, do comportamento do elétron em volta do núcleo do átomo e coisa e tal, ou como o elétron ocupa a eletrosfera atômica, e aí vai nuvem eletrônica e tudo mais. Não tem aquela conotação de senso comum, que é equipamento, chip, circuito. Não tem muito essa conotação. Tem conotação de estudo relacionado a elétrons. Então, a gente vai dizer que é uma transição eletrônica. Depois eu vou especificar melhor o que é uma transição eletrônica. Mas o que interessa para a gente é que sempre haverá produção de raio-x e somente
haverá produção de raio-x se for na eletrosfera. Bom, o átomo ele tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. E aí a gente tem uma situação de sim ou não. Se não ocorre do núcleo e é dentro do átomo, só pode ser na eletrosfera. Talvez não seja coincidente a camada dos elétrons, mas é na região denominada eletrosfera. Então nunca, a gente vai ver aqui daqui a pouco, vai ficar mais claro, a gente vai ter produção de raio-x no núcleo. Quando nós tivermos produção de radiação no núcleo, a gente vai dizer que essa radiação é gama. E a radiação gama vai ocorrer por transições nucleares e não eletrônicas. Por isso que na nossa disciplina a gente só vai ter como objeto de estudo, quando o assunto é átomo, só a eletrosfera. O núcleo não importa, eu botei a bola aqui que tem polaridade resultante positiva, que é a polaridade do próton multiplicado por 74, que é o número atômico do tungstênio. Então aqui eu só quero entender que eu tenho uma carga elétrica positiva bem aqui no meio do átomo. Só isso. O resto aqui não vai interessar em nada. Então agora voltando à interação e não colisão. Vocês vão ver por que eu não vou chamar de colisão. O elétron, por frenamento, ele vai ter uma trajetória. Essa trajetória, teoricamente, é uma linha reta. Eu vou entender ela como uma linha reta. E o elétron vai ter uma energia cinética associada. Eu vou ter aqui uma energia cinética associada. Lembrando que a fórmula da energia cinética eu já falei, mas dizer que um corpo tem energia cinética significa que ele tem velocidade diferente de zero e possui massa. Porque senão não seria energia cinética. A energia cinética tem caráter mecânico. Então eu vou ter um elétron se adentrando o átomo pela eletrosfera e não vai ter energia o suficiente para interagir com nenhuma das camadas. Por quê? Eu vou desenhar no detalhe apenas um dos 74 elétrons que eu teria em volta do núcleo de átomo de tungstênio. Como é que eu sei que são 74 elétrons em volta do núcleo do átomo de tungstênio? Porque o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, para o átomo ser estável. Se eu retirar um elétron daqui, por exemplo, que a gente vai ver isso no próximo segmento, se eu tirar um elétron daqui, esse átomo fica instável e se torna um íon. Por isso que a gente fala radiações ionizantes. É a radiação capaz de retirar o elétron daqui. E aí tem um detalhe interessante. Na produção de raio-x por frenamento, que é a maior porção, é 85% da produção de raio-x em um equipamento radiográfico, esse elétron incidente aqui, que vai descrever essa trajetória com essa linha reta aqui em vermelho, ele não vai ter energia para interagir com nenhum elétron de nenhuma camada. Por quê? O elétron, a gente já viu em física quântica, ele ocupa camadas específicas da eletrosfera atômica. E ele tem energia quantizada e encontra-se em estado estacionário. Então não é qualquer energia que eu possa empregar esse elétron para que ele escape dessa camada. Eu tenho que ter uma energia correta. Essa energia está associada à própria camada. Não vou entrar em méritos de questão de como é exatamente, mas eu tenho que ter um valor específico para cada elétron que ocupa cada camada, subcamada e assim por diante. Então, se eu tenho um elétron aqui, não é qualquer valor de energia que eu retiro ele. Se eu botar uma energia cinética aqui, o suficiente, grande, para a produção de raio-x, mas, porém, de valor aleatório, diverso, enfim, eu vou ter uma probabilidade muito grande de não interagir com esse elétron. Porque eu não pensei em colocar uma energia nesse elétron que seja coincidente com a do elétron do átomo-alvo. Não tem problema, vou produzir radiação X de qualquer jeito. Só que tem alguns detalhes aí que, para imagens mais detalhadas, sem entrar em méritos de questão, o que é detalhe na imagem, a aula não é de qualidade de imagem, mas para imagens mais detalhadas é mais interessante produção de radiação X característica. Mas a gente agora está no frenamento. E para o radiodiagnóstico, lá no equipamento radiográfico,
É o que acontece na maioria dos casos. Então, eu vou ter um elétronzinho aqui, na verdade, vou ter 74 elétrons aqui em volta, mas todos irão ignorar esse elétron. Ou, usando outro ponto de vista, esse elétron irá ignorar todos os outros, porque as energias não são compatíveis. Eles só conseguem interagir se a energia tiver a mesma ordem de grandeza. Ah, uma dúvida. Às vezes, a pessoa pode pensar assim, bom, aqui é energia cinética. A radiação X tem energia, né, associada ao fóton de radiação X, que é de caráter eletromagnético. Aqui é de caráter mecânico. Então, como esses objetos podem interagir? A gente já viu lá nas aulas sobre os fundamentos de energia, que as energias são intercambiáveis. Você transfere energia, essa energia vai mudando de cara, vamos dizer assim, né? Ela se apresenta como mecânica, aí ela é transferida, já se apresenta como eletromagnética, e assim vai. Então não tem problema que a energia ser mecânica, de caráter mecânico, energia cinética, não é exatamente uma energia mecânica. É uma das componentes que constitui a energia mecânica, mas tudo bem. Às vezes ela pode ser, sim, de fato, também a própria energia mecânica. Mas vai dizer que é energia cinética, para não complicar o simples. Então você tem energia cinética, e essa energia cinética tem caráter mecânico, que está associada a esse elétron, que tem massa e velocidade, vai adentro do átomo. Só que ele não vai interagir com nenhum dos elétrons desse átomo. E aí ele vai transpassar toda a eletrosfera e vai chegar lá pertinho do núcleo. Porque ele não quis saber de interagir com ninguém, ou ninguém quis saber de interagir com ele, porque as energias estão muito diferentes. Então ele chega até aqui, pertinho do núcleo. Pertinho. Teoricamente, se ele não vai interagir com ninguém, e se a radiação X não é produzida no núcleo, e sim na eletrosfera, o que deveria acontecer com essa trajetória? Se manter em linha reta. Por que ela está pontilhada agora? Porque é a trajetória que o elétron deveria, o elétron incidente, deveria adotar. Só que não é isso que vai acontecer. Aí já vai ver o que vai acontecer. Então, um detalhe aí. O elétron, ele tem carga elétrica. Se ele tem carga elétrica, independente da questão de ele estar em repouso, acelerado ou em velocidade constante, ele vai ter o quê? Campo elétrico. Ele vai ter um campo elétricozinho aqui, ó, bem pequenininho, que é dele. E o núcleo? Vai ter um campo elétrico grandão, resultante. Está aqui em laranja. Campo elétrico é representado assim, em grandeza vetorial. Aqui a campo elétrico positivo e aqui o campo elétrico negativo. Esse subíndice menos, subíndice mais, é eu que faço, tá? Ou eu inventei ou eu vi em algum lugar, não lembro. Faz tempo que eu faço dessa forma. Então tem um campo elétrico aqui grandão e eu tenho uma carga elétrica que vai entrar na área de influência desse campo, que pertence a essa carga grandona, que é a carga do núcleo, que tem 74 vezes mais carga elétrica do que um elétron. O elétron tem carga elétrica negativa. O núcleo tem carga elétrica positiva. O que irá acontecer, então, quando esse elétron passar próximo o suficiente do núcleo, haja vista que ele não vai interagir com nenhum elétron da eletrosfera, ele vai passar próximo aqui do núcleo e dentro da área de influência da carga do núcleo, ou, trocado em outras palavras, dentro do campo elétrico do núcleo. O elétron, eu vou dizer de um modo bem sintético, ele vai ter uma componente que vai fazê-lo tender a se propagar de fato em linha reta. Só que vai aparecer uma outra componente, agora, de caráter eletrostático, que vai fazer esse elétron ser atraído pelo núcleo. Eu vou ter duas componentes físicas aí
o termo não é bem componente, né? Às vezes, se alguma pessoa tiver conhecimento, vai ver que o termo não é bem componente, mas para a nossa disciplina, que é de primeiro contato, eu vou dizer componente. Então, eu vou ter uma componente que vai fazer esse elétron tender em linha reta, porque ele tem uma energia muito alta, que o colocou se deslocando em linha reta. Mas agora, pela influência eletrostática do núcleo, eu vou ter uma outra componente que vai fazê-lo tender a ser atraído pelo próprio núcleo. Porque olha só a força de atração bem alta também em relação à do elétron. O elétron, né, a gente viu em eletrostática, na nossa primeira aula, que uma carga atrai a outra mutuamente. O elétron também atrai o núcleo, só que 1 sobre 74 vezes em relação ao núcleo. Então, a atração do elétron em relação ao núcleo é desprezível. É só o núcleo que vai atrair o elétron. Então, você vai ter uma componente importante atraindo o elétron em relação ao núcleo, mas você também vai ter uma outra componente importante fazendo o elétron tender em linha reta. E o que vai ser resultado disso? Nenhuma coisa e nem outra. O elétron ele vai simplesmente fazer uma curva. O que seria reto, a continuação da trajetória dele vai ser uma curva. A inclinação da curva, o formato da curva, é representativo, tá? Não é bem assim, mas ele vai fazer uma curva. E aí a gente tem umas observações interessantes. Se ele fez uma curva, eu gosto de fazer o exemplo da estrada. Por exemplo, eu estou de carro na estrada lá dirigindo. É linha reta, né? Então o volante está parado, né? Não estaria assim. Então estou lá dirigindo na estrada, em linha reta, com alta velocidade. Nesse exemplo, eu vou representar o eletroincidente. Então o meu carro é o eletroincidente lá, está lá dirigindo em linha reta. Lá na frente eu olho uma placa assim, curva perigosa, na estrada, que seria o momento que ele faz a curva aqui propriamente dito. Se eu estou numa velocidade excessiva, por exemplo, a curva, para eu ter um ângulo bom para fazer aquela curva, tem que estar a 80. E eu, de modo negligente, estou a 180. Se eu for querer fazer a curva a 180, eu não vou fazer. Eu não vou ajustar o carro ao ângulo da curva, o carro vai tender a continuar em linha reta, até por inércia. Fora outras forças ali envolvidas que não é mérito. Até daria para dizer, né, que a gente viu que aqui seria uma força eletrostática, né, atraindo. Mas tudo bem. Então, meu carro está lá na estrada, eu estou em linha reta, em excesso de velocidade, e preciso fazer uma curva. Para que eu faça a curva, eu preciso girar o volante. E não só isso, né? Eu preciso também reduzir a velocidade do veículo. E aí alguns podem dizer, reduz a marcha, tira o pé do acelerador, bota o pé no freio. Qualquer um desses movimentos, independente do que for, vamos supor que eu reduza a marcha e acione o freio antes de fazer a curva, por exemplo, no momento correto. E consiga fazer a curva com sucesso. Mas, para que eu faça a curva, eu tenho que sair de 180 para 80. E aí, o que ocorre? Eu não queria botar não, mas não vai ter jeito. A fórmula da energia cinética é a massa do carro, que eu vou considerar a massa do carro como fixa. A velocidade dele ao quadrado sobre 2. A massa do carro é fixa. O 2 é o 2. Não vai alterar nunca esse valor. Se eu fizer a curva precisar diminuir a velocidade, esse valor aqui diminui. Se eu tiver a massa multiplicando aqui, por exemplo, por 4, eu vou ter um valor aqui associado a vezes 4. Se eu tiver agora aqui a massa multiplicado por um valor 2, vamos supor que isso aqui tudo deu 2. Agora eu vou ter uma energia associada a vezes 2. Ou seja, eu reduzi a energia pela metade. Então significa que quando eu caio a velocidade, eu caio a energia. É o que acontece com o elétron. Lá na estrada, quando eu faço de 180 para 80 para eu poder fazer a curva, eu vou diminuir a energia cinética do carro para poder fazer a curva. Aqui a analogia é um pouco invertida. O elétron, por ter feito a curva, ele vai diminuir a sua energia cinética. E um grau importante.
Aqui eu posso chamar de deflexão da trajetória do elétron. Ele vai sofrer um desvio da sua trajetória em formato de curva, uma linha curva, e o que seria uma linha reta não é mais. Deixou de ser, porque agora ele tem uma componente atuando para ele ser atraído pelo núcleo. Então ele vai lá, nem uma coisa nem outra, ele faz um meio termo. E essa curva, o grau de deflexão da curva vai estar em função da energia que ele perdeu. Quanto mais, agora lá no carro de novo que eu estou, né? Quanto mais velocidade eu reduzo, ou quanto menor a energia cinética no meu carro, quanto mais eu abaixo essa energia cinética aqui, seria a mesma coisa que abaixar a velocidade, como ter como abaixar a massa. Então, quanto mais velocidade eu reduzo, melhor de eu fazer a curva, eu consigo fazer curvas cada vez mais fechadas. A análise é a mesma, só que aqui tem só essa sutileza. Ele faz a curva e perde energia. Ele não perde energia para fazer a curva, ele não está fazendo isso de modo controlado, igual eu no carro. Ele vai, pelo fato dele ter feito a curva, necessariamente ele perdeu energia. Então você tem uma energia cinética para o elétron inicial, que eu vou botar aqui a letra I de inicial, e você tem uma energia cinética para o elétron F de final. Se eu tenho energia cinética final, energia cinética inicial, significa que ele começou com uma energia cinética e terminou com outra. Qual é o valor? Não tenho a menor ideia, mas eu vou representar na matemática. A energia cinética inicial tem que ser maior do que a energia cinética final. Tem que ser, porque ele perdeu energia aqui. Se ele perdeu energia, como é que ele ficou com uma energia igual ou superior à que ele começou? Impossível. Seria uma contradição da física. E aí vem uma coisa interessante, né? Uma regra básica da natureza, né? Que é muito atribuída ao Antoine Lavoisier, né? Ele disse isso de fato, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí dá-se uma incrementada também, para poder falar de energia. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma ou se transfere. Nesse caso aqui, você vai ter uma transferência de energia. Essa transferência é para quem? Para o núcleo? Em teoria, não. Tem um detalhezinho aí, mas não vai servir para a gente. Então, para o núcleo, não é. Ele não transfere energia para ele mesmo, né? Então, seria a mesma coisa que dizer que ele não perdeu energia nenhuma, não é o caso. Ele transferiu essa energia para algum lugar. Que lugar é esse? É o meio ao seu redor. Ele pegou, ele tinha... Vou representar aqui, ó. Ele tinha uma energia desse tamanho aqui, né? O giz está quebradinho aqui, ó. Ele tem uma energia desse tamanho. E aí ele pega parte dessa energia, para ele poder fazer a curva, ele vai lá e transfere para o meio. Ele ainda continua com uma energia boa na mão dele, a maior parte da energia que ele tinha. Mas essa fraçãozinha aqui que ele jogou para o meio, aí essa aí ele perdeu, né? Ele transferiu para o meio. E como essa transferência ocorre? Aí é o que vem, é o interessante. Aí é o que interessa, é o que realmente importa. Essa energia é transferida para o meio em forma de um fóton com energia na ordem da radiação X. Então, a diferença de energia entre inicial e final do elétron em função da deflexão que ele sofreu ao sofrer influência eletrostática do núcleo, proveu para o meio um fóton com energia associada a raio X, ou a radiação X, né? Aqui o fóton é de radiação X. Aí sim,
né, falando igual paulista, né, aí sim, você vai ter o meu raio-x produzido. E aí, por isso que eu falo que eu tenho para cada um elétron, um fóton. Aqui, para cada um elétron, eu vou ter um fóton. Por quê? Ele não vai sofrer duas deflexões para perder energia duas vezes e formar dois fótons. Isso não vai acontecer. Aqui é o fótonzinho de raio-x. Lembrando, pessoal, que o elétron não tem o mesmo tamanho do núcleo, tá? É 2.000 vezes menor. E aí tudo aqui é muito representativo, tá? E aí eu tenho um fóton de radiação X e vai ser emitido para o meio. Qual o nome desse processo de produção desse fóton? Frenamento. Tem diferença de energia, mas tem uma característica importante. Uma observação muito legal de se fazer. Que eu até boto em questão de prova. O átomo não sofre ionização no processo de produção de raio-x por frenamento. Mas a radiação resultante desse processo é ionizante. Ionizante para outro átomo, não para esse, porque essa radiação que ela tendeu a sair desse sistema físico átomo. Isso é uma observação importante. Eu não ionizo o átomo produzindo radiação por frenamento. Não tem ionização. E aí a gente vai ver daqui a pouco um gráfico que representa esse processo de produção por frenamento dessa forma. É um gráfico que tem caráter contínuo. Eu vou ter um espectro de valores de energia, associado à produção de raio-x por frenamento. Eu não tenho uma energia específica. Por quê? Agora, voltando aqui para o meu alvo, voltamos ao mundo macro. Apesar que o elétron é micro, mas tudo bem. O elétron colide aqui no anodo, mas ele não vai colidir com um único átomo. Ele vai embora. E com uma energia, quiçá essa energia aqui final ainda é capaz de produzir uma outra radiação por frenamento ou coincida com uma outra energia que vá fazer produção característica. Que já vai falar sobre características depois. Ou ele pode simplesmente, em última análise, provocar um aumento do grau de agitação do átomo vizinho, ou sei lá, essas interações, quando a gente analisa um átomo, ela é muito bem definida, conforme eu fiz aqui. Só que quando a gente considera vários átomos, aí a coisa começa a ficar, que se chama de caráter aleatório, randômico, estocástico, enfim. Fica difícil você dizer toda a trajetória desse elétron, toda a penetração desse elétron na matéria macro, em função de uma análise de átomo a átomo. Né? Bem difícil fazer isso. Mas ele pode, né, provocar o aumento de grau de vibração de um certo átomo vizinho, ou enfim, ali, constituinte desse tungstênio. E aí ele vai aumentar a temperatura, porque aumentando o grau de agitação de um único átomo, você aumenta a temperatura do objeto inteiro. Por quê? O átomo, como ele é um metal, o metal ele tem essa figura aqui. Eu peguei um cubo fatiadinho, bonitinho, de tungstênio. A disposição desse tungstênio, ele vai ser assim, um átomo aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, essa estrutura tungstênio vai ser constituída por um retículo cristalino, ou um cristal, e eu vou ter vários átomos assim dispostos. Então, é natural que um elétron interagindo com um átomo aqui, que está representado pela bolinha amarela, ele vai sofrer o desvio e pode interagir aqui de alguma forma com o próximo. Por que não? Se esse aqui aumentar o grau de vibração, o desenhozinho do cubo significa dizer que eles estão ligados por eletrosferas.
as eletrosferas deles são acopladas, sem dizer que tipo de acoplamento é esse. Eu vou dar o nome de ligação química. Bom, e covalente. Então, esses átomos têm eletrosfera, pode ser, eu vou dizer, realmente não vou entrar em mérito de questão, ligação química. Então, ali vai estar acoplado às eletrosferas. Se eu fizer o átomo que estaria aqui na minha mão direita vibrar mais, ele naturalmente vai fazer o da mão esquerda vibrar mais também. Então, quando esse aqui começa a vibrar mais, as vizinhanças dele também começam a vibrar mais, e aí você tem um efeito em cadeia, a temperatura aumenta muito. E aí você tem essa figura e um aumento da sua vibração. Aumentou a vibração, a temperatura aumenta. E aumenta bem aqui, ao ponto de eu precisar de um óleo de arrefecimento, um óleo refrigerante, para dissipar essa temperatura toda. Não é a temperatura do filamento ou a temperatura inerente à passagem de corrente elétrica que vai ser determinante para todo o aparato do equipamento relacionado à dissipação de calor. Não vai ser essa, vai ser o aumento de temperatura do fenômeno de produção de raio-x. Lembrando também, fazer uma observação interessante, que para o alvo de tungstênio, eu vou ter 98% de tungstênio e 2% de um elemento químico chamado tório, que é para dar liga, para deixar mais eficiente essa relação aqui de aumento de temperatura. A liga metálica também fica melhor, o retículo fica mais coeso. Então eu vou representar aqui de vermelho o tório. Tório, número atômico 90. Tório tem número atômico 90 e 74 é o tungstênio. O ponto de fusão do tório, mesmo sem tabela periódica, é menor do que a do tungstênio, porque o tungstênio tem o maior ponto de fusão da tabela periódica. Então, entre 98% de átomo de tungstênio, aqui e acolá, eu vou ter um átomozinho de tório. Quem faz Campus 1 comigo lá no curso, vê muito bem isso aqui em relação à emulsão radiográfica, toda aquela questão de haleto de prata. E aí é a mesma química, da química uma só para tudo. Lá também eu vou ter retículos. As causas, a gente já viu bastante, né? As causas da minha produção de radiação X por frenamento. E as consequências? Para cada um elétron incidente, eu vou ter um fóton de radiação X produzido. A energia do fóton de radiação X produzido vai ser igual à diferença da energia inicial e final cinética do elétron. O elétron continua o seu percurso. Ele não interage com nenhum átomo aqui da eletrosfera. Eu também tenho associado a isso aqui, depois de várias vezes, um aumento de temperatura do cristal, ou do metal, né? Um aumento de temperatura do metal como um todo. Na química, pessoal, por que eu estou usando o nome retículo cristalino ou cristal? Porque na química só tem dois tipos de estrutura. Ou é molécula, e aí ela tem caráter orgânico, ou ela é um retículo cristalino, que tem caráter inorgânico. Nesse caso aqui, é inorgânico, então é um cristal. E faltou o gráfico, que eu vou fazer aqui, ó. Vou apagar esse átomo aqui, essa representação de átomo, e vou fazer o gráfico da produção de raio-x por frenamento. Pessoal, esse é o gráfico bem parecido com aquele gráfico da aula de espectro eletromagnético. A radiação X, ela tem caráter eletromagnético. O fóton, a unidade básica da radiação é eletromagnética. E ela vai ter esse caráter aqui, que eu chamo de abaloado, para quem está em primeiro contato. Vou ficar entrando em méritos matemáticos sobre nomenclatura relacionada a funções, mas aqui você vai ter um gráfico contínuo
que isso quer dizer? Quando a gente comparar com outro gráfico, a gente vai ver que esse abaloado aqui, ele não tem descontinuidade, ele não está nem cortado, ou ele não tem nenhuma mudança súbita da sua curva. Ele tem uma curva bem delineadazinha assim. E aí esse gráfico também está todo alterado por mim para fins didáticos. Mas a visão do gráfico é essa. A gente não vai aprender aqui a interpretar o gráfico. Só olhar e falar assim, quando é assim, é porque é contínuo, né? O espectro é contínuo. Radiação X de frenamento vai ter espectro contínuo. Vou botar aqui na observação. Vai ter espectro contínuo. No equipamento radiográfico, a gente vai ter algo em torno, isso vai variar muito de fabricante e tal, mas eu gosto desses dois valores. 10 kV, 150 kV. São valores de energia associados ao raio-x diagnóstico, né? Que é o equipamento radiográfico. Vamos supor que eu emiti uma quantidade X de elétrons, né? Através do meu MAS, que a gente vai ver isso depois. Eu vou ter uma condição ideal aqui, né? Uma parte do gráfico. A mais alta significa que eu tenho muito fóton de radiação X produzido mais ou menos nessa faixa de energia aqui. Aqui eu poderia trocar também por eletroincidente, já visto aqui um eletroincidente é um fóton produzido. Mas é só uma ideia. O que interessa para a gente hoje no nosso conteúdo é o aluno olhar para isso aqui e ele ver que isso aqui tem caráter contínuo. E dizer que a radiação de frenamento ela é produzida, em um espectro específico de energia. E quando eu botar lá no meu equipamento 80, não é só 80 que ele vai produzir um pouco mais de 80, um pouco menos ali, a média ali é 80. E ele vai apresentar esse gráfico aqui assim. E aí, essa aqui realmente é só para vocês terem uma ideia. Mas isso aqui é questão de prova. Você olhar para o gráfico e falar assim, esse gráfico aqui é de produção de raio-x por frenamento. Isso é questão de prova. Então, as linhas mais importantes são as brancas e a curva verde. E quando a gente for verificar o raio-x característico, vocês vão ver que o gráfico é totalmente diferente disso aqui. E aí vocês vão poder comparar. Isso aqui é contínuo, isso aqui é discreto. Depois eu vou explicar o que significa dizer discreto. Mas aqui ele é contínuo. A gente então explicou agora, a gente viu agora, na verdade, tudo sobre produção de radiação de frenamento. Só para deixar bem claro, o elétron incidente transpassa toda a eletrosfera do átomo, sofre deflexão de sua trajetória em função de atração eletrostática com o núcleo, e ao sofrer essa deflexão, ele libera energia para o meio, que é de uma forma que eu tenho a produção de um fóton de radiação X, que vai ter essa diferença de energia aqui perdida, associada a ele. E o fóton vai estar no espectro de raio-x, porque essa energia está coincidindo com o espectro de raio-x. Aqui você tem um gráfico da emissão de radiação X. Eu botei entre 10 e 150. São os valores máximos e mínimos que a gente consegue encontrar por aí, aproximadamente, né? E aí, se eu pegar uma radiação aqui qualquer, eu consigo ter... se eu falar assim, 80 kV, gráfico. Ele vai ter um pouco menos, um pouco mais de 80. Ele vai ter uma continuidade de emissão de fótons. E quanto for mais próximo do 80, ele vai ter a emissão máxima. Quase máxima, né? A emissão máxima estaria aqui, mas eu não vou induzir vocês ao erro, não vou ser bem explícito, mas a que seria melhor a emissão. Ele não vai ter só 80 kV sendo emitido, ele vai ter uma faixa ali que está nas proximidades, na vizinhança do 80. E vai apresentar essa curva contínua, de caráter contínuo. Por isso que eu vou dizer que o espectro ele é contínuo. Tá bom?
Tá aí a explicação do gráfico. E para a aula 4, primeiro segmento, parte 1, já é mais que o suficiente. Depois, segmento 2, a gente vai ver o processo de produção de radiação X característico e não mais por frenamento.